Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós iremos conversar com o escritor Augusto Cesare, que vai contar um pouquinho sobre um livro que foi publicado este ano, intitulado A Luta pela Liberdade, que reflete sobre a manipulação digital, controle da informação e os desafios da sociedade moderna. Primeiramente, vou agradecer aqui por ter aceitado o convite. Ele está por telefone, mas seja muito bem-vindo. Olá, Beatriz. Eu que agradeço a você, o pessoal da rádio, os ouvintes, essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema muito interessante da gente discutir. Para começar, como é que surgiu o seu interesse por esse tema, né? O que motivou você a escrever A Luta pela Liberdade? Na verdade, assim, eu tenho outros livros com temas assim, relevantes que eu considero, né, sobre valores, sobre princípios morais. E já estava no pensamento de escrever um livro sobre liberdade, e surgiu no meio do ano, lá para agosto mais ou menos, a ideia. Eu não sei como as pessoas entendem como um livro é escrito, mas eu costumo escrever o livro da seguinte forma: a ideia vem, eu digo que o livro nasce pronto, e aí eu já estabeleço mais ou menos o roteiro, né, os capítulos, e as ideias vão aflorando e eu vou escrevendo. Aí diariamente eu escrevo 1.000, 2.000, 3.000 palavras e vou discorrendo o livro. E esse livro foi escrito assim, até surpreendentemente, de forma muito rápida, porque a ideia já estava toda compilada na cabeça, a história, o enredo, e foi só ter o trabalho de colocar no papel. Então foi um desafio escrever um livro em tão pouco tempo, né? É porque ele leva tempo para ser editado, corrigido, essas coisas. Mas finalmente, no final do ano, no começo desse ano, ele conseguiu estar nas livrarias, aí está nos sites aí para as pessoas lerem um pouco e refletirem sobre o tema da liberdade. E como é que você desenvolve esse tema mesmo dentro do livro, né? O que você aborda de fato com essa reflexão sobre a modernidade, sobre o mundo digital? Na verdade, assim, a minha grande inspiração são as grandes distopias que foram escritas no século XX, né? Quem leu 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 457, A Revolta de Atlas, são distopias que foram escritas no século passado e que versavam todos eles sobre esse tema de liberdade. A diferença é que hoje o tema está muito voltado para o que nós temos de realidade que não havia naquela época, de internet, de mídias digitais, de redes sociais. Então, eu tentei contextualizar a história, né, esse romance fictício, com esse contexto atual, né, da internet, da tecnologia, da manipulação digital, isso dentro de um escopo de uma situação, né, de um país fictício onde você consegue obter esse domínio através do poder, através da intimidação, etc. E aí eu acho que traz esse tema para mais uma realidade mais atual, né? Uma realidade mais presente do nosso dia a dia. Em relação a esses questionamentos, né? Você falou que sempre escreve, inclusive tem outras obras escritas com essas temáticas, também com essas reflexões éticas e filosóficas. Você escreveu Crepúsculo, O Resgate da Coragem também, certo? Escrúpulo e O Resgate da Coragem. São romances também, né, fictícios, que falam justamente sobre temas, esses valores morais, né? A coragem, eu digo que é um valor, um princípio que antecede qualquer outro valor, né?
E Liberdade veio nesse cenário, né, de continuar discutindo, continuar trazendo, envolvendo uma história, né? Eu sou um romancista, envolvendo um romance, para trazer um tema que sirva de reflexão para as pessoas, né? Não ficarem apenas restritas a questões do cotidiano. Eu queria até entender um pouquinho melhor. Eu sei que é mais interessante, né, o leitor buscar o livro e fazer a leitura completa, mais para adiantar de forma... como se fosse uma sinopse mesmo. Você pode fazer uma narração do que realmente... como é que esse romance ele é desenvolvido também dentro dessa história? Eu vou tentar aqui não dar muito spoiler, mas... Só uma sinopse. A história se passa num país fictício, onde o poder, agentes públicos, né, se envolvem num conluio para tentar dominar, né, a internet e as mídias sociais, como uma forma de se manter, de se perpetuar no poder. E isso é feito através de tecnologia, isso é feito através de técnicos, né, de engenheiros, que conseguem fazer com que a internet ela sirva como um instrumento para a perpetuação do poder desses agentes públicos. E aí você tem uma população que ela é apática, ela não entende de como as coisas funcionam, de como as coisas são manifestadas, mas aí surgem os heróis improváveis, que eu digo, né? Que são dois engenheiros portadores de Asperger, que é um autismo leve. E esses engenheiros, eles são pessoas assim que estão fora da caixa, como eu digo, né? Eles têm uma capacidade intelectual imensa, um conhecimento técnico fantástico, e eles sabem como dominar essa tecnologia, e eles começam a lutar contra esse poder. Então, eles começam a lutar contra esse poder para trazer a verdade, né, o que existe de fato para a população geral. E aí envolve todo um cenário de traição, de outros heróis envolvidos, né? Um pouco de sorte também. Então, essa história ela transcorre de uma forma muito rápida. Eu digo que é um livro que você começa a ler e você não consegue parar de ler, porque os capítulos estão muito entremeados, né? Então, é uma leitura muito rápida, muito dinâmica. Os fatos vão ocorrendo com muita sequência, com muita precisão. E é uma verdadeira corrida contra o tempo, uma verdadeira corrida para tentar, eu digo, implodir esse sistema que foi criado por esses agentes públicos, implodir esse sistema por dentro. E é um final, assim, surpreendente, na medida em que o bem sempre vence, né? Mas ele vence de uma forma muito inteligente, muito promissora, eu diria. E como é que foi para você criar toda esses personagens? Você até falou no início que a história já estava pronta na sua cabeça, e se inspirou também nessas obras do século anterior, em Marx, em Bastiat. Como é que foi criar esses personagens também, fazer essa ficção? Os personagens, eles não são criados, pelo menos na minha forma de escrever, eles não são criados do nada, né? A gente tem estereótipos já na nossa cabeça, e os personagens, eles são muito reflexo do que a gente imagina. Então, assim, esses heróis, eles são muito baseados em personagens, né, em pessoas que são portadoras de síndrome de Asperger. E a gente vê que esse é um tipo de comportamento que ele é muito focado, ele está muito ligado a padrão, ele está muito ligado a
a roteiro. Enquanto que muitas vezes nós somos movidos por sentimentos, por emoções, etc., o portador de Asperger, ele tem uma visão muito categórica, muito pragmática dos fatos. Então, ele consegue muitas vezes enxergar coisas que nós não enxergamos, né? Só para dar um exemplo de como um personagem ele é criado. E é lógico, os personagens também, eles têm suas particularidades de acordo com suas visões de mundo, com suas visões de liberdade. Então, da mesma forma que você citou aí, né, filósofos como Bastiat têm uma visão de liberdade como direito natural, outros filósofos não acreditam nem em liberdade, Schopenhauer não acredita nem em liberdade. Então, esses personagens, eles têm muito esse perfil de como eles pensam, né, o que eles acreditam, né, o que eles enxergam, né? Porque muitas vezes o indivíduo que ele está buscando cercear uma liberdade individual, ele não faz apenas por uma questão de fazer o mal. Às vezes é aquilo que ele acredita, né? Ele acredita que não existe liberdade, ou que a sua liberdade é maior do que a do outro, ou que a liberdade dita coletiva é maior do que a liberdade individual. Então, essas diferenças de pensamento e de filosofia, elas também fazem parte da criação do personagem. Augusto, você até citou essa visão desses grandes filósofos tratando sobre liberdade, e falou também que o próprio livro reflete, né, os personagens, na verdade, refletem já esse imaginário que é construído no nosso próprio interior sobre esse reflexo que a gente vê da sociedade. E aí eu te pergunto, né, pergunto a você como escritor, como é que você define liberdade? O que é liberdade para você, que as pessoas podem perceber também as suas concepções sobre liberdade ao decorrer as páginas do livro? Essa é uma pergunta que vai falar muito mais sobre mim do que sobre o livro. Mas, assim, eu compactuo mais com o pensamento de Frédéric Bastiat, quando ele coloca a liberdade como um direito natural. É interessante como ele traduz que, na realidade, as leis não existem para trazer a liberdade. É porque existe liberdade que existem leis, né? Como ele diz, a justiça, ela deve estar a serviço dos direitos naturais. Então, é lógico que quando a gente fala de liberdade, as pessoas precisam compreender que não é no sentido literal de você ter direito a tudo. Isso não existe. Aí é libertinagem, né? Aquela história que a gente aprende desde quando a gente é criança, né, que a liberdade da gente termina onde começa a do outro, né? É um fato, tá? E se você consegue aliar o conceito de liberdade a um outro conceito que eu considero extremamente importante, que é a responsabilidade, eu acho que aí a gente vai conseguir ter uma sociedade efetivamente justa, né? A partir do momento em que você se considera, ou você tem a liberdade de pensamento, de expressão, etc., mas ao mesmo tempo está inserido ali a responsabilidade sobre as suas ações, eu acho que isso vai conferir a você o próprio senso crítico de você saber até onde vai a sua liberdade, tá? Como eu digo sempre, quando eu escrevi Escrúpulo, que é um outro romance, é um livro que fala muito sobre escolhas, sobre decisões que nós temos que tomar na vida. E eu sempre digo o seguinte, quando eu faço uma dedicatória, eu digo assim, olha, nós somos livres para escolher, mas estaremos eternamente presos às nossas escolhas. E é isso que eu acredito, né? Se você tiver o senso de responsabilidade, com certeza você vai ter muito mais
cuidado com a liberdade individual natural que você tem. Acho que esse seria o meu conceito. E diante... Acho que liberdade nunca vem só. Vem sempre vem aliada a esse conceito. E diante do que a gente já vive hoje, né? Você pontuou também uma sociedade conectada, uma sociedade que vive no mundo digital, a partir da internet. Você acredita que os jovens hoje compreendem a plenitude da importância da liberdade, ou conseguem definir esses conceitos separadamente a partir desse ponto de vista de estar também ali dependente, usuários, né, da internet, muitas vezes sem uma profunda reflexão sobre sua própria vida, sua própria consciência, vivendo como se fosse, né, um robozinho ali automático todos os dias? Beatriz, você tocou num ponto aí que eu acho fantástico, tá? É realmente uma reflexão. Quem lê meu livro vai ver que na minha dedicatória eu dedico a 2 filhos, a Caio e Nanda. São meus filhos, já são jovens, né? Já são adultos, jovens, já estão quase formados. Por que eu dediquei a eles? Porque é justamente essa geração de jovens que eu vejo. Eu sou professor também, lido muito com jovens. Eu vejo que é uma geração enfraquecida nesse sentido. É uma geração que se enxerga com muitos direitos e com poucos deveres. Então, essa concepção de liberdade, ela é algo que tem que ser diuturnamente conquistada. Você está sempre vivendo provações. E assim, eu digo que as gerações anteriores, a minha geração, a geração de meus pais, de meus avós, essas gerações viveram muito mais dificuldade do que essas gerações atuais. E talvez por não viver tanta dificuldade, se acostuma nessa zona de conforto e não está com esse espírito de que amanhã eu posso ser escravo de alguém. E quando eu digo escravo de alguém, não é no sentido literal de ter algemas, amarras nos punhos. É no sentido de você depender de alguém, depender de um Estado, depender de uma associação, depender disso, depender daquilo, né? Se você não tem uma geração que é estimulada a buscar seus próprios caminhos, a estar disposta a vencer desafios, vai ser uma geração fraca. E eu acho que o jovem ele precisa se imbuir dessa responsabilidade de que é preciso vencer. É preciso vencer desafios, é preciso empreender, é preciso buscar caminhos, é preciso correr atrás, né? E você só consegue fazer isso se você tiver esse sentido, esse espírito de liberdade e responsabilidade. Senão você vai terminar sendo escravo de alguma coisa na sua vida, tá? Então, eu fico feliz de você fazer essa pergunta, porque eu queria que isso tocasse muitos jovens, tá? Que os jovens se sentissem, né, estimulados da mesma forma que as distopias do século passado, né, me ajudaram muito a forjar a minha personalidade, né, os meus pensamentos, as minhas reflexões. Eu queria que esses jovens lessem essas distopias antigas, as atuais, né, e refletissem no sentido de aprimorar sua capacidade de reflexão e de ação. É aquilo, como já é dito, né, por grandes pensadores também, a geração anterior forma a próxima e gerações fracas formam outras gerações, podem ser fortes, né? E eu já vi dizer assim que gerações fortes constroem gerações fracas, porque já enfrenta toda a luta e aí minimiza as dores para a próxima geração e assim vai sucedendo. Você acredita nisso também? Acredito. Tem um ditado que é mais
é mais popular, que diz o seguinte: é topada que manda a gente para frente, né? E não tenho dúvida que eu também não me lembro quem falou isso, mas assim, tem eu não me lembro se foi um Michael Jordan, que jogador de basquete, comentou isso. Eu vi isso em algum lugar, que diz o seguinte assim: eu nunca fui derrotado em nenhum momento, nunca tive uma derrota na vida. Ou eu tive vitórias, ou eu tive aprendizados. Eu acho que é isso daí, tá? Eu acho que é isso. Você aprende com o desafio, você aprende com a negativa, né, com o fracasso. Se você não souber lidar com isso, né, você vai enfraquecer seu espírito, sua personalidade. Sim, e aí a gente volta também a essa questão do universo que você constrói ali dentro do livro, que é da censura digital mesmo, desse controle da informação. Na sua opinião, quais são os maiores riscos, né? Até porque eu vejo assim que com o avanço, inclusive, da inteligência artificial que nós temos sentido hoje, é possível isso acontecer muito brevemente, assim. O que você vê de risco, né, que você até aponta dentro do seu livro sobre essa reflexão, sobre esse pensamento? Eu realmente eu remonto à frase de George Orwell, em 1984, que ele diz, né, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Não tenha dúvida que o poder da informação é uma ferramenta extremamente importante. E eu acredito que o verdadeiro poder tem que estar distribuído entre as pessoas. Então, como é que você pode distribuir o poder entre as pessoas? É você ter mais liberdade. Porque se você tiver liberdade, se você, eu, qualquer cidadão, qualquer pessoa, né, tiver liberdade de expressão, tiver liberdade de expressar seus pensamentos, suas reflexões, etc. É lógico que as pessoas argumentam, mas você pode ofender, etc. Para tudo isso existe legislação que já prevê esse tipo de crime. Então, não vejo nenhum tipo de problema em relação a isso. O que importa, na verdade, é que as pessoas tenham o poder de emitir suas opiniões, suas reflexões. E se isso estiver diluído entre a população, ninguém vai poder escravizar ninguém. Ninguém vai poder assumir esse poder. Quem é que vai controlar o controlador se tiver alguém controlando lá em cima? E a inteligência artificial, eu sou plenamente favorável à tecnologia, adoro inteligência artificial, me permite utilizar diversas ferramentas dentro da minha profissão. É saber utilizar, é saber que a inteligência artificial ela é capaz de encurtar caminhos, mas ela não é capaz de se tornar o motorista desse caminho. E isso é que eu acho que é o pensamento fundamental que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em inteligência artificial. Achei genial. Encurta caminhos, mas nunca o motorista. A decisão, a escolha vai ser sempre de quem está à frente, né? A inteligência artificial aproxima, faz com que você tenha maior facilidade em certas questões. Eu acredito nisso. Estou conversando aqui, para quem está acompanhando a partir de agora, Augusto Cesare, que é médico cardiologista, inclusive formado na Bahia, né, pela Universidade Federal da Bahia, e escritor, esse grande filósofo, inclusive, desses pensamentos também. E aí, eu te pergunto, inclusive por curiosidade minha, como é que uniu, então, esses pensamentos, né, que você... Esse seu interesse pessoal mesmo pelo conhecimento, pela literatura, pela filosofia, com o universo da medicina também? Beatriz, eu digo sempre assim, que eu nasci médico. Eu me encantei desde cedo pela medicina e sou apaixonado pela medicina. Sou um cara que vive a medicina todos os dias de forma apaixonada. Mas eu cresci numa família onde, graças a Deus, meus pais sempre tiveram muito cuidado
em prover a gente. Eu sou de classe média, então a gente tinha acesso muito a livros, naquela época não tinha internet, nada disso, e sempre gostei muito de ler, né? Então a minha vida toda foi dentro de casa, na biblioteca da gente, lendo os livros tradicionais de Júlio Verne, né, Alexandre Dumas. E aí você envereda por todas as literaturas possíveis, né, dos grandes romancistas britânicos, sobretudo, os russos, praticamente poetas, né, que escrevem. E aí foi. E depois eu me encantei muito pelo tema da filosofia, da psicologia, da própria economia comportamental. E lá nos idos de 2013, 2014, eu decidi escrever um livro. E aí eu não vou lhe mentir, foram 4 anos para esse livro sair do papel, né? Mas ficou uma obra que eu considero assim encantadora, que é Escrúpulo. E aí você toma gosto, e aí você continua escrevendo, as ideias surgem. Eu concilio isso muito com a minha vida profissional, né? Porque eu sou professor também, mas a gente sempre tem um tempo livre para estar lendo, para estar pesquisando, e aí as ideias surgem e vamos escrevendo. Sim. E, felizmente, isso eu digo que é a minha terapia. Eu não preciso pagar terapeuta, eu escrevo. Inclusive, os próprios terapeutas e psicólogos falam sobre a escrita, né, como uma forma de terapia. Uhum. Verdade. Augusto, isso é um fato. É um fato que você é prova viva também, né? Com certeza. Augusto, inclusive, se você pudesse hoje definir o livro A Busca pela Liberdade, como é que você... Aliás, a busca não, a luta, né, pela liberdade... Como é que você definiria em uma frase o sentido, o impacto mesmo, assim, da mensagem principal que o livro traz para quem lê? Eu acho assim que talvez a melhor definição do livro não é minha, é de Benjamin Franklin e está no prefácio. No livro, antes do prefácio, que diz o seguinte: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Eu acho que o livro, para mim, ele representa um marco no sentido de que eu sempre prezei a minha vida toda e prezo até hoje pela minha liberdade individual. E quando você assume a sua liberdade, né, com esse sentido de responsabilidade, tá, eu acho que você consegue ser uma pessoa feliz e consegue tornar as pessoas ao seu redor também mais felizes. Eu acho que a gente consegue construir um mundo de maior confiança, de maior empatia, se todo mundo tiver essa consciência plena sobre os seus direitos naturais, sobre sua individualidade, mas sabendo, né, toda a responsabilidade que está perante isso daí. Eu acho que só lendo para as pessoas... Eu digo o seguinte, Beatriz, o livro ele não é do escritor. O livro só é do autor até antes do primeiro capítulo. Depois do primeiro capítulo, o livro se torna do leitor. Porque é o leitor que vai vivenciar a história, é o leitor que vai construir a sua reflexão, é o leitor que vai refletir o que aquilo vai despertar nele. Então, eu não acho que eu seja a pessoa ideal para dizer o que o livro representa. O que ele representa para mim, mas o que vai representar para o leitor, só o leitor vai saber. Mais pura verdade, de fato. Em relação mesmo ao acesso, né? Quem tiver interesse, quiser fazer essa leitura, essa grande reflexão, como é que pode baixar o livro, fazer também a aquisição, a compra?
O livro ele ainda não está disponível em digital, mas eu acredito que não vai demorar. Mas ele pode ser comprado na editora, na Autografia, é a editora autografia.com.br, e também na Amazon é possível encontrar o livro. A Luta pela Liberdade, de Augusto César. Exatamente. E em relação a outras obras, né? Já tem planos aí, novos projetos em mente, novas histórias a serem contadas? Beatriz, você me pegou no ponto fraco agora. Eu não vi que eu vou publicar um outro livro agora, em maio, mas esse livro é um livro mais voltado para a área médica, para os meus colegas médicos, que é sobre outro tema que eu acho importante. É um tema muito atual, que é accountability, que versa sobre responsabilidade médica, que é um livro que tem uma parte mais técnica, mas também tem uma parte filosófica também. Nós somos uma profissão, a medicina é uma profissão que requer uma dedicação ética extremamente importante. Só que o nosso Código de Ética Médica, ele nos fala muito sobre o que não deve fazer. E não nos ensina muito o que devemos fazer. E é isso que eu busco trazer nesse livro que eu vou publicar agora em maio. Já uma reflexão mesmo para a área da medicina. Mais voltado para os colegas médicos, mas também, assim, talvez para quem tem interesse nessa área, o pessoal do direito também, que tem estudado muito essa área de accountability. Os próprios empresários, eu acho que talvez sirva como um meio de compreender, né, como o sistema funciona. Eu já estou escrevendo outro livro, que esse daí eu não posso dar um spoiler. Nadinha. Mas tem uns... Esse eu não posso dar um spoiler, mas tem os livros que eu já escrevi, né, que são os 2 romances, Escrúpulo e O Resgate da Coragem, que são livros também adoráveis. Eu tenho um livro também, que é um livro relativamente curto, que é chamado Parando para Refletir, que na realidade é um compilado de ensaios e artigos que eu escrevi ao longo de alguns anos, né, para jornais, para sites, e aí eu resolvi publicar esse livro no passado. É um livro também muito interessante, porque ele traz artigos curtos, ensaios curtos, né, de 4, 5 páginas, sei lá, que refletem sobre temas específicos, como liberdade, como economia, como religião, medicina, ética, né? É um livro interessante para você ter na cabeceira, assim, para de vez em quando refletir um pouco. Muito bom mesmo. Então tem muita produção aí já lançada e que ainda vai ser lançada por Augusto César. E se você quiser ter acesso, inclusive como ele falou, tá na editora Autografia, certo? E também na Amazon é possível achar essas publicações. E eu queria agradecer muito a você, Augusto César, e por ter compartilhado também seus pensamentos, algumas reflexões aqui conosco. E desejar muito sucesso neste mais novo lançamento, né, nesta mais nova publicação, e que muitas pessoas sejam impactadas e influenciadas por esses pensamentos e, claro, também esse incentivo à reflexão da liberdade mesmo. Beatriz, eu que agradeço a você, a rádio, a todos os ouvintes, né, as pessoas que eu espero que ouçam, né, essas palavras e, sobretudo, né, que reflitam sobre esses valores, esses princípios morais que nós precisamos sedimentar em nossa sociedade. Eu que agradeço aí pelo tempo de vocês. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecer realmente assim ao seu papel também contribuir com o mundo, né, da literatura, com a sociedade, e muito sucesso, viu? Obrigado pelo tempo também.
Obrigado, Beatriz. Um abraço aí para todos. Um abraço. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Te agradeço pela tua companhia até aqui. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.